Glória a Deus. Aleluia. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas palavras não hão de passar, eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. Eu confiarei. Depositarei minha fé em Jesus de Nazaré. Eu confiarei no Senhor, também esperarei no Senhor. Aos seus pés me prostrarei, o seu nome adorarei. Eu confiarei no Senhor, também esperarei no Senhor. Nada pode abalar minha fé, minha confiança em Deus. Sua palavra não volta vazia, em ti esperarei. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas palavras não hão de passar, eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. Eu confiarei. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Confia, espera. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas palavras não hão de passar, eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. As suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que esta tarde Deus fale aos nossos corações segundo a sua vontade, segundo aquilo que temos buscado como resposta do Senhor. E eu tenho absoluta certeza que Deus trará algo aos nossos corações neste dia. Neste último domingo, nós estivemos visitando a IERP de Rio Pequeno, a igreja em Rio Pequeno. Lá estavam com as festividades de aniversário da igreja e eu tive a oportunidade e a honra de trazer a palavra. Nós temos um carinho muito grande pela igreja, pelo pastor Wagner, pelos seus pastores, seus obreiros, que sempre nos receberam com muito carinho e com muita atenção. E realmente aquela obra é muito usada por Deus, nós podemos presenciar constantemente lá o Espírito Santo agindo. E é interessante que eu até fiz uma comparação de quando, lá em 1 Samuel, o rei Davi olha e vê uma pequena e simples casinha, sem luxo nenhum, à beira da estrada, e ele resolve deixar nessa casinha simples a Arca da Aliança. Essa casa simples era de um homem chamado Obed-edom. E diz a palavra que durante 3 meses
a Arca da Aliança permaneceu nessa humilde casa. E durante esses 3 meses, essa humilde casa foi ricamente abençoada. Tanto a vida do Obed-edom, da sua família, da sua casa. Porque ele guardava a Arca da Aliança. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, é o mesmo que guardar a Arca da Aliança em nossos corações. E é nesse momento que nós guardamos a palavra do Senhor em nossos corações, é que nós vivenciamos, presenciamos os milagres de Deus. E eu posso dizer com toda certeza que naquela casa se busca ao Senhor, se honra ao Deus, se serve a Deus. E a história é testemunho vivo na presença de Deus naquele lugar. Mais uma vez, parabéns a IERP pelos seus 40 anos. Eu quero aproveitar e usar a palavra tema que a IERP escolheu para suas festividades, que está em Josué 24:14. Josué 24:14. E a palavra diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E servi ao Senhor. 2 pontos me chamam a atenção nessa palavra, nessa passagem. Primeiro, a importância da obediência à palavra de Deus. Segundo, a importância de Josué para o seu povo e para Deus. Josué não era o nome de nascimento dele. O nome de nascimento era Oséias e foi mudado por Moisés. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, e ele nasceu no Egito antes do Êxodo. Ele era descendente de José, o sonhador, ao qual nós conhecemos a palavra. E ele foi um dos 12 espias enviados por Moisés à terra prometida. Era um estrategista militar e ele teve um encontro com o anjo que era comandante do exército do Senhor, que lhe passou orientações de como atacar e invadir a Jericó. Ele liderou o seu povo contra os amalequitas e ele liderou o povo de Deus contra mais de 30 conflitos. E diz a palavra que ele orou e o sol parou. Que grande homem de Deus, levantado pelo Senhor para suceder a Moisés. Então Josué, na passagem que nós lemos para entender esse versículo, ele convoca todos os da tribo de Israel, as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, para que comparecessem diante do trono de Deus. Então ele traz à memória desses homens os grandes feitos do Senhor. Ele alerta para as práticas pagãs e de idolatria do povo. Ele avisa para que eles deixem essas práticas e essas culturas do antigo Egito e que passem a servir verdadeiramente a Deus, com integridade e com fidelidade. E no versículo 15 da palavra, Josué fala para aqueles homens: olha aqui, o que vocês vão decidir é uma decisão de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, a quem você está servindo? Se você estiver servindo a Deus, como disse aqui Josué, você vai ser grandemente abençoado, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então Josué era um grande líder, estrategista, guerreiro e homem de Deus. Mas eu quero fazer uma correlação, uma outra passagem de um outro homem, também líder, também estrategista, também guerreiro, mas tinha um grande diferencial. Ele não conhecia a Deus. Esse homem se chama Naamã. Então eu convido você a abrir agora a Bíblia em 2 Reis 5, do versículo 9 ao versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá a por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se ele e os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai,
Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Observe a semelhança dessas duas passagens. Temos dois grandes homens, Josué e Naamã. E temos também uma decisão que precisa ser tomada por esses homens, de obedecer ou não obedecer à voz de Deus. Todos nós temos que tomar uma decisão todos os dias, de servir ou não servir ao Senhor, porque todos os dias pecamos, todos os dias erramos, todos os dias carecemos da misericórdia de Deus. Então temos que tomar essa decisão em confessar a Cristo como nosso Salvador e confessar os nossos pecados. Mas Naamã, quem era Naamã? Nós sabemos quem era Josué. Naamã era um importante e respeitado general sírio, mas ele tinha um problema, ele era leproso, uma doença sem cura, e normalmente os leprosos eram afastados da sociedade, eram afastados de todos. Mas Naamã era importante para o seu povo e para o seu rei, trouxe muitas vitórias. Assim como Josué era importante para o seu povo e para Deus, assim como você é importante para a obra de Deus e para Deus. A palavra diz que Naamã era um homem poderoso, um homem de riquezas, tinha acesso aos melhores médicos, tinha acesso ao melhor da medicina, tinha acesso aos melhores hospitais, mas nada disso adianta, porque ele não conhecia Deus. Só conhecia os seus falsos deuses, que nada podiam fazer por ele. Mas o verdadeiro Deus ele não conhecia, diferente de Josué, diferente de você, diferente de nós, porque nós conhecemos a Deus e é no Senhor que nós buscamos socorro, na hora que a coisa aperta, na hora que nós não vemos saída, na hora que achamos que não tem mais jeito, é em Deus que nós buscamos socorro, e dele vem a resposta. Mas em tudo há um propósito de Deus no que estava acontecendo. Havia um propósito de Deus na vida de Naamã, como havia um propósito de Deus na vida de Josué e seu povo, como há um propósito de Deus sobre a tua vida. Veja como Deus opera. Muitas vezes nós nos confunde. A palavra diz que uma menina israelita era escrava na casa de Naamã. Diz que ela falou com a senhora de Naamã a respeito de que havia um profeta em Samaria e que esse profeta poderia curar a vida, curar a lepra do seu senhor. Então havia uma esperança de cura. Irmão, meu irmão, minha irmã, há uma esperança para a sua causa. Não sei qual é, mas há esperança quando nós estamos debaixo da bênção do Senhor, debaixo da promessa de Deus. Deus então usa alguém para levar aquele homem a oportunidade de ser curado. Deus usou alguém na tua vida para você conhecer a Cristo. Deus usou alguém na minha vida para que eu conhecesse a Cristo. Deus usou então a menina escrava na casa de Naamã. Se ela não conhecesse a Deus, se ela não tivesse uma experiência na sua vida com Deus, por que então ajudaria a Naamã? Ela era escrava, ela tinha sido afastada da sua casa e da sua família, mas ela conhecia Deus e ela estava sendo usada por Deus para falar a Naamã. Aí nós olhamos pelo outro lado, Naamã, porque um general poderoso, de autoridade, daria ouvidos a uma escrava, a uma menina escrava israelita. Poderia ele pensar que o que ela estava falando é para jogar ele numa armadilha, numa cilada, para matá-lo. Mas havia propósito de Deus. E tanto Deus tocou no coração de Naamã, como tocou no coração de Faraó, para que eles ouvissem e cumprissem a vontade do Senhor, do jeito que Deus assim deseja. Para Deus, todos temos grande valor. Todos nós somos importantes. Você tem grande valor. Naamã era um homem de grande valor para seu povo. Tinha recomendações do seu rei, do rei terreno, mas não conhecia Deus. Josué era um homem de grande valor para Deus e tinha recomendações do rei dos reis, do Senhor. Vamos pegar como exemplo, Jó era um homem de grande valor para Deus. E Deus, no momento que Jó foi tentado por Satanás, Deus lança para Satanás as virtudes de Jó. Ele descreve quem era Jó,
Lá em Jó 1:8, diz então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita do mal. Deus leu o currículo de Jó. Deus conhece a tua vida, conhece a minha vida. Ele conhece no detalhe. E quando Deus fala de você, fala de mim, ele vai descrever as nossas virtudes espirituais, as nossas virtudes como servo e servas de Deus. Olha aquele meu servo, quantos anos me serve? Nunca olhou para trás, nunca desistiu, se manteve íntegro, se manteve irrepreensível, temente a Deus e se desviou do mal. Essas são as características, as virtudes que de Deus vê em nós. Agora o ímpio precisa mostrar para o mundo quem ele é. Naamã chega na casa do profeta com uma grande comitiva, muita riqueza, soldados, servos, tesouros, bandeiras, cavalos, banda para lá, papum. O escolhido de Deus chega na vida de uma pessoa é com a palavra de Deus, é cheio do Espírito Santo, é entregando bênção e profetizando a cura, a libertação. Olha a diferença. Naamã achou que precisava chegar com toda a pompa, demonstrar poder para alcançar o que queria. Mas a bênção de Deus não está à venda. Com Deus não se barganha, com Deus não se negocia, com Deus não tem jeitinho. O crente vive pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Naamã queria impressionar o profeta de Deus. Homem de Deus não se impressiona com manjares do mundo, não se deixa levar por subornos do mundo. O mundo subornou o povo de Josué, do tempo de Josué. O mundo subornou Naamã. O mundo tentou subornar Eliseu, o profeta. O mundo tenta subornar a igreja de Cristo. O mundo tenta subornar a sua vida ao povo de Deus. Por isso temos que estar com os pés na rocha, que é Cristo, para suportarmos as tentações do mundo, para suportarmos os ataques do mundo, porque o mundo bate a nossa porta, oferecendo iguarias todos os dias. E a palavra de Deus, então, em Josué diz lá no versículo que nós lemos 14, agora, pois, temei ao Senhor. Temer a Deus é buscar a Deus. Temer a Deus é honrar a palavra de Deus. Temer a Deus é guardar a palavra de Deus. Temer a Deus é aguardar a vontade de Deus. Temer a Deus é estar na presença de Deus. É isso que está dizendo. Eliseu não recebe Naamã e sua comitiva e manda então um servo falar com ele. Porque ele conhecia, ele sabia a intenção de Naamã. E a honra de Deus de glória não se divide com nada e ninguém. E ele manda então um mensageiro. Em uma situação normal, no mundo, o Naamã seria recebido com pompa, seria recebido na porta, com honra, com tapete vermelho. Mas Naamã estava lidando com um homem de Deus, que era Eliseu. À frente do povo de Israel havia um homem de Deus, que era Josué. À frente da casa de Deus são homens de Deus levantados por Deus. À frente da tua casa, você é levantado por Deus como um homem de Deus. Naamã ficou então furioso com a forma que foi recebido. E as coisas de Deus irritam o mundo, irritam o inferno. As credenciais do mundo pouco importa para Deus. O que importa para Deus são as credenciais elencadas por Deus. O homem de Deus age como homem de Deus e não como ímpio. Naamã queria pompa, festa, honra. O que o profeta então fizesse um teatro para ele, falasse em línguas, invocasse o nome de Deus e lá ele seria curado na frente dos seus servos e sairia todo aplaudido. Deus não age dessa forma. Naamã então fica indignado com a atitude do profeta. Naamã começa então a reclamar, a murmurar. Porque que lá em Damasco tem rio muito melhores do que aqui em Israel. Ele começa a reclamar. Quando nós estamos longe de Deus, afastados da palavra de Deus, também começamos a reclamar. Achamos motivo para reclamar de tudo. Olha, esse rio não serve para nada. Esse louvor está horrível, desafinado. Esse pregador não sabe falar, parece um gago. Tudo é motivo para reclamar. Mas a questão não está no rio de ser melhor ou pior, é em sim obedecer à voz de Deus. A questão não está no louvor estar afinado ou não, e sim estarmos com o coração desejoso de louvarmos a Deus. A questão não está no pregador ser de boa ou má oratória, e sim em nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Atentos à voz do Espírito Santo. Pouco importa para Deus qual vai ser o rio.
Pouco importa para Deus qual vai ser o tom a ser cantado no louvor. Pouco importa para Deus se o preletor é alto, baixo, é gordo, magro, se fala bem, fala mal. O que importa para Deus é obedecermos à voz do Senhor e fazermos a sua vontade. Deus nos usa da forma que Ele deseja e sempre terá o melhor para nós. O povo relatado lá na passagem de Josué estava em pecado, estava reclamando, estava murmurando e queria voltar às velhas práticas do tempo do Egito, ao invés de simplesmente obedecer a Deus. Naamã estava preocupado como seria recebido, se com pompa, com bandeira e etc., em vez de obedecer à voz de Deus. Então para de questionar, para de reclamar, para de murmurar e comece a obedecer à voz de Deus. Aí diz o versículo 14 que então Naamã resolve mergulhar no rio 7 vezes. Vamos tentar imaginar como ter sido esse momento de Naamã, em que ele vai mergulhar 7 vezes no rio. Então ele chega no rio, lá, não sei se foi com que roupa que ele foi, mas não importa, e ele vai então, mergulha pela primeira vez. E ele levanta daquele rio e olha para suas mãos, para sua pele e continua vendo as feridas da lepra, as marcas da lepra, sua pele cheia de marcas e feridas. Então ele vai e mergulha pela segunda vez ele levanta daquela água e olha novamente para o seu corpo e continua a ver que ele não mudou em nada, continua do mesmo jeito, cheio de feridas, cheio de marcas, cheio de doença. E pela terceira vez, Naamã mergulha novamente naquele rio. E ele se levanta novamente e olha novamente para o seu corpo. E nada mudou. Continua marcado pela doença. Continua marcado pela enfermidade. E pela quarta, e pela quinta, e pela sexta vez, Naamã desce naquele rio. E mergulha naquelas águas. E se levanta. E ele olha para a sua pele. Tudo igual. Cheio de feridas. Cheio de marcas. Cheio de dores. Uma pele marcada, nada mudou, tudo continua igual. Se Naamã para aí, se Naamã desiste aí, na sexta vez, se Naamã resolve falar, não vou mergulhar mais, ele perde a sua bênção. Ele perderia a chance de ser curado, ele perderia a chance de ser transformado. Assim como muitas vezes nós fazemos. Às vezes a bênção está nas nossas mãos, tão perto, e nós murmuramos. E nós trocamos com um prato de lentilha, e nós desistimos e perdemos a nossa bênção. E diz a palavra que Naamã, na sétima vez, ele mergulha naquele rio, provavelmente imaginando que nada mudaria, ou que, quem sabe, foi um dos mergulhos mais longos de Naamã, que ele ficou mais tempo debaixo d'água, que ele segurou sua respiração ao limite do que ele podia. Então ele resolve sair daquela água lentamente, devagar, muito calmo. Quando estamos no meio de uma situação que muito nos entristece, que muitas vezes nos machuca, parece que o tempo não passa. Parece que os segundos se tornam horas. Parece que ficamos esperando o milagre de Deus, mas que ele nunca chega. Tudo se torna demorado. Começamos a ficar sem esperança de que algo mudaria, de que a promessa chegará. E começamos a pensar que tudo não passou de uma mentira, de um engano. Então Naamã começa a sair das águas, ele começa a se levantar, da mesma forma achando que nada ia mudar, que estaria igual como das outras vezes, com as mesmas feridas e marcas no seu corpo. E quando ele começa a olhar para o seu corpo, ele começa a ver algo diferente, ele começa a ver uma pele diferente. Provavelmente ele não acreditou no que estava vendo, ele deve ter fechado os olhos e aberto novamente para ver se era verdade. E ficou meio difícil da ficha cair. Então Naamã olha novamente para a sua pele, atentamente ele resolve tocar na sua própria pele, para saber se é verdade o que estava acontecendo. E ele começa a ver, sentir a sua pele, e ele vê que não há mais marcas, ele vê que não há mais manchas, ele vê que as feridas haviam sumido, a pele estava limpa, estava perfeita, sem manchas, pura, como pele de uma criança. Como pele de uma criança. Por muito pouco, Naamã não perde a sua bênção, mas ele foi até o final e ele recebeu a sua bênção. Tem gente quase perdendo a sua bênção, porque deixa de cumprir a palavra de Deus, deixa de olhar para o milagre de Deus, deixa de se tocar para sentir o milagre de Deus. Toma posse do que é seu, meu irmão, minha irmã. Olha para o teu corpo, olha para o seu interior, olha para a sua vida, olha de onde Deus te tirou, qual tem sido o seu foco, para quem nós temos olhado,
Para Deus pouco importa as pompas do mundo. Não deixe o mundo tomar os lugares das coisas de Deus na sua vida. O local, as luzes, a pintura, a cor do teto, nada disso importa para Deus. O que importa é Cristo estar presente. O que importa para Deus é descermos as águas. O que importa para Deus é sermos transformados. O que importa para Deus é sermos libertos. O que importa para Deus é sermos curados. O que importa para Deus é obedecermos a sua palavra. Naamã era um ímpio, mas teve o privilégio de viver o milagre de Deus. Quanto mais nós que somos escolhidos de Deus, temos o privilégio de vivermos os milagres de Deus. Deus quer transformar vidas, Deus quer derramar bênção, Deus quer fazer a botija transformar, Deus quer nos dar milagres. Então, olhe com os olhos espirituais e veja a glória de Deus. Sabe por quê? Porque com Cristo no barco, tudo vai bem. Então, obedeça à voz do Senhor, no nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus, agradecendo por essa rica e maravilhosa palavra. Querido amado Deus, te agradecemos por essa maravilhosa e rica palavra que trouxe sucesso para nossas vidas esse final de tarde, Senhor. Que ela possa penetrar, que ela possa se enraizar no coração da tua igreja, no coração do teu povo, Pai. E que possamos ser, Pai amado, verdadeiros servos do Senhor, fiéis, Pai, íntegros, obedientes à tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor amado, a obedecermos à tua vontade, sermos usados por ti como instrumento nas tuas mãos, Pai. Em teu nome, eu abençoo o teu povo, a tua igreja, Pai querido, no santo nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a sua igreja em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas palavras não hão de passar. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. As suas promessas sei que vai cumprir, pois o melhor de Deus está por vir.